Olá pessoal, Deus é tão maravilhoso que quando Deus ele promete ou faz promessas a um homem, a uma mulher, ele cumpre até o fim. Quando é que Deus faz uma promessa a um homem e uma mulher? É quando cada homem, cada mulher de Deus faz uma aliança com ele de se entregar a Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele faz uma aliança comigo e com você a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele e deixamos ele cuidar de nós. A palavra de Deus diz que ele honra todo aquele que honra ele. Então Deus, o propósito de Deus, as promessas de Deus são para aqueles que perseveram na fé, que por mais que passam dissabores aqui nessa terra, dificuldades, ele continua cuidando, zelando para com uma vida com Deus. É desse que Deus tem preparado o reino dos céus. Deus ele tem preparado o reino celestial para aqueles que o buscam com toda a sua força, com todo o seu ser. É para esses que está preparado o reino dos céus. Deus ele ama a cada um, indistintamente Deus ama cada um. Mas o que Deus mais ama é quando cada ser humano faz a vontade dele. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é, como diz lá a palavra, que nenhum destes venham se perder, errar o caminho, errar a vida com Deus. Então, Deus, ele é um Deus poderosíssimo e que, assim como eu falei de aliança, quando Deus chamou Davi, Davi escreveu salmos maravilhosos. Davi foi um homem que aproximadamente 14, 15 anos, Deus o chamou para o seu propósito de vida. E Davi tinha qualidades de um homem que realmente quer Deus. E nós sabemos que Davi, ele foi caçado por Saul, não é verdade? Quando Davi recebeu a unção de Deus, né, assim pelo profeta Samuel, quando Samuel ungiu Davi, Davi com o tempo começou a ser perseguido por Saul, foi caçado por Saul. Davi era um homem simples que saiu da malhada, não é verdade? E Davi foi um homem capacitado por Deus. Davi morou de favor. Davi se fez de louco, não é verdade? Davi foi um grande guerreiro, poderoso, foi músico, foi poeta, né? E foi rei de Israel. De um homem simples a rei de Israel. Foi pela força dele? Claro que não. Foi Deus que fez tudo na vida de Davi. A palavra de Deus diz também em Salmo que para os seus eleitos, para os seus servos, Deus dá as bênçãos enquanto dorme. Agora, o que Deus quer de cada um de nós é que nós possamos continuar observando a sua palavra, os seus ensinamentos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então,
meus amados irmãos. No Salmo 18, diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quando Davi escreve esse salmo, Davi já tinha passado por muitas tribulações e Deus o chama e ele começa a exaltar. Então, uma das coisas principais de um servo, uma serva de Deus, é exaltar o nome do Senhor. E ele começa a atribuir qualidades ao Senhor. Ele diz que o Senhor é um rochedo. Então, se Deus é um rochedo, ele é um rochedo para mim e para você. Ele é meu lugar forte. Deus não é um Deus que nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha, porque o nosso Deus é um Deus forte, mais forte que qualquer Deus que se levantou na Bíblia, né? Deus com letra minúscula, que se levantou para derrotar o Deus de Israel. Então Deus é um Deus forte, é um libertador. Lembra o que ele fez, né, com o povo que estava cativo no Egito? Ele libertou. E ele assim também liberta eu e você. E ele diz, eu confio nele, né? Em quem eu confio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação. Nós lembramos bem que quando Deus também chamou Abraão, Deus falou, Abraão, eu sou o teu escudo, não é verdade? Então Deus, esses atributos são os atributos que Deus nos dá para nós. Deus, ele é o quê? Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E ele diz mais, a força da minha salvação. Não é verdade? Quando a Bíblia diz que quando Daniel estava ali, né, cativo na Babilônia, e os seus irmãos Sadraque, Mesaque, né, e Abednego, quando aqueles 3 homens entraram naquela fornalha por seguir ao Senhor, parecia que eles iam perecer, mas Deus não deixou, porque Deus era o que? Era a salvação deles. Assim Deus também, nós temos que confiar nessas palavras, irmãos. Irmãos, eu vivo o que prego e eu prego o que vivo. Eu digo isso por experiências próprias. Às vezes, muitas coisas se levantam contra a minha vida. Pessoas, às vezes, se levantam, problemas, dificuldades. E eu sempre coloco essas coisas em primeiro lugar, coloco Deus em primeiro lugar. Porque eu sei que é a nossa fé que faz Deus estar conosco e vencer qualquer batalha. Lembra dessa mensagem que eu falei uma vez para vocês? Que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim Deus disse ali para Josué, né? Assim Deus também diz para mim e para você. Então, meus amados irmãos, a força de Deus, a fortaleza, a salvação, o rochedo, todos esses são atributos. E é interessante que em outras religiões eles têm mantras poderosos, que eles recitam, mantras de proteção, mantras de livramento, né? Mantras que eles recitam para a prosperidade. E Deus está falando aqui também para nós. Você não precisa de outra religião, porque Deus já está dizendo aqui. Ele diz que é a salvação. Ele diz mais, ele diz assim, Davi disse assim, ele é o meu refúgio. Como é bom se refugiar em Deus. Como é bom colocar a força em Deus. Davi sabia muito bem do que ele estava falando. Nós lembramos bem que Davi era um guerreiro.
E os próprios irmãos de Davi tinham inveja dele, não é verdade? Eles tinham inveja, por quê? Porque Davi era um homem diferente, era cheio do Espírito Santo. E quando Davi chegou para entregar os pães e queijos, alimento aos irmãos na guerra, o gigante se levantou e Davi falou: olha, quem é esse incircunciso para afrontar, né, o Deus vivo? Não é verdade? Então Deus, é ele que fortalecia Davi, e Davi colocava toda a sua confiança, por isso que ele era o refúgio de Davi. Deus é o nosso refúgio, meu irmão. A Bíblia diz que ele é refúgio bem presente na hora da aflição, na hora da angústia. Então, o nosso Deus é um Deus que merece todo o respeito, carinho, amor, porque ele é um Deus zeloso para conosco. Diz mais assim no Salmo 18, versículo 21, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus para o pecado, para o mal, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos, né? Deus, ele é justo, acima de tudo Deus é justo, né? E ele diz mais, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, do meu pecado. Davi então dizia assim, ó, por que Deus amava tanto Davi? Porque ele era um homem que segundo o coração de Deus. Por que ele foi chamado assim? Porque ele era sincero. Era um homem sincero. Senhor, eu pequei, eu errei. O Senhor me perdoa. Assim era Davi. Então, meus amados irmãos, todos esses atributos de Deus que Davi ressalta aqui é porque Davi vivia na prática. Assim eu e você. Se nós pegarmos esses atributos de Deus e colocarmos na prática, veremos coisas grandes do Senhor na nossa vida. E ele diz assim no versículo 24 do 18 do Salmo, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão, perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, e com homem sincero te mostrará sincero. Então Deus, ele fez isso tudo na vida de Davi, porque Davi era um homem sincero. Davi, ele não foi fácil. Ele também falhou muitas das vezes, assim como eu e você falhamos. Quantas vezes Deus tem algo de bom para nós e nós deixamos o caminho por alguns segundos e erramos o caminho. Mas não quer dizer que nós queremos ficar a vida toda errando o caminho de Deus. Nós sabemos que Davi foi um homem que entrou para a história, na verdade, dos heróis da fé, porque ele era um homem poderoso. Deus deu poder a Davi. Assim, Deus também quer dar poder para mim e para você, em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre digo, irmãos, nós temos que ser estrategista. O servo de Deus, a serva de Deus é um povo estratégico. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira, batendo cabeça. Não é verdade? Se você casou, mantenha o seu casamento. Se infelizmente teve um divórcio e você casar de novo, mantenha o seu casamento. Se você Nós temos que pedir orientação para cuidar dos filhos, para como tratar as pessoas na rua, dentro de casa. Tudo isso é estratégia. Temos que fazer um levantamento financeiro da nossa vida para que a gente não venha perecer. É fácil essas coisas, meus irmãos. Nada nesta vida cai de paraquedas. Então nós temos que nos apegar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso lugar forte. Ele é a nossa fortaleza, não é verdade? Ele é a nossa salvação, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso escudo. Deus é tudo isso que Davi falou e muito mais. Então nós temos que exaltar o nome do Senhor. Todos os dias da nossa vida devemos exaltar, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que assim como Davi tinha seus percalços, mas foi um vencedor, assim nós também seremos no nome
do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te conduza em cada lugar que você for, te conduza nas realizações da sua vida, porque Deus e o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, não quer ver ninguém perecendo, mas Ele quer ver a gente fortalecido em seu maravilhoso poder, na sua poderosa mão. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer neste dia, no nome de Jesus. Vamos aprender com o rei Davi, no nome de Jesus. Fica com Deus e fique na paz.